Olá a todos, meu nome é Rodrigo Cândido Batista e venho por meio deste vídeo, juntamente com a professora orientadora Rita de Cássia Superbo de Souza, apresentar para o CIA 2022 um pouco sobre o trabalho intitulado Conversão de xilose em furfural empregando sistemas bifásicos e o ácido parasulfônico cálix 4-areno como catalisador. Compostos como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo são amplamente utilizados há mais de um século no mundo. Eles são produtos de origem fóssil que têm seu uso indiscriminado, tido como causa principal do aquecimento global e das mudanças climáticas. Devido à sua produção e uso em larga escala, muitas indústrias dependem desse tipo de material, como no caso da indústria de fertilizantes, transportes, química fina, polímeros, fármacos e eletroeletrônicos. Assim, com o objetivo de desacelerar ou retroceder esses impactos, uma economia baseada em biomateriais de origem renovável está sendo cada vez mais buscada. Diante disso, a biomassa surge como um potencial substituinte dos combustíveis fósseis, uma vez que é caracterizada como uma fonte renovável de energia de carbono. A biomassa representa todo tipo de material de origem biológica, como dejetos animais, rejeitos industriais e agropecuários, e então, pela sua grande variedade de fontes, a biomassa encontra-se com imensa abundância e, consequentemente, baixo custo. Um dos principais tipos de biomassa, a biomassa lignocelulósica, é composta majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina. É a partir desta fonte que é possível ser obtida a molécula foco desse trabalho, o furfural. Contida na hemicelulose está a xilose, carboidrato de 5 carbonos, que será abordado no seguinte trabalho como matéria-prima para a reação de obtenção do furfural. O furfural, como mostrado abaixo, pode ser utilizado diretamente como solvente, mas é como matéria-prima que essa molécula mais se destaca. Servindo como plataforma química, o furfural pode ser reagido a uma série de outras moléculas que são utilizadas nas indústrias de solventes, fragrâncias, farmacêutica e também como precursores de combustíveis. O furfural já é comercialmente obtido a partir da biomassa. Sua reação consiste na desidratação ácida da xilose, processo que é amplamente utilizado industrialmente, mas que apresenta diversos problemas. Entre eles destacam-se a formação de uminas, a resinação do furfural, a decomposição da xilose e também as reações paralelas. Nesse contexto, o ácido parasulfônico cálix 4-areno aparece como um expoente na área da valorização da biomassa. Ele é uma supramolécula constituída por 4 fenóis ligados entre si, onde em cada um deles há um grupo sulfônico ligado. Esse orgânico catalisador atende aos requisitos da química verde, uma vez que apresenta bons rendimentos, grande seletividade, maior eficiência energética, além de ser também livre de metais. Os experimentos foram realizados utilizando-se sistemas bifásicos. Esse tipo de sistema é comumente constituído por uma fase aquosa e uma fase orgânica. Como podemos ver na imagem, é na fase aquosa, composta por uma solução salina, em que a reação ocorre. À medida que a reação acontece e que o furfural é formado, por ter mais afinidade pelo solvente contido na fase orgânica, o produto é extraído por ela. Isso faz com que a fase reacional se separe da fase extratura, diminuindo a ocorrência de reações paralelas indesejadas, como faladas anteriormente. Portanto, o trabalho em questão tem como objetivo geral converter xilose em furfural empregando o sistema bifásico e como objetivos específicos avaliar diferentes sistemas bifásicos para conversão de xilose em furfural empregando aquecimento via radiação de micro-ondas, avaliar os efeitos da temperatura, tempo, quantidade de catalisador na conversão de xilose em furfural, comparar o cálix com outros organocatalisadores sulfonados e com ácidos minerais, e por último avaliar a reciclagem da fase aquosa contendo o catalisador. A metodologia da pesquisa realizada consiste no uso de tubos Pirex próprios para reações em reatores de micro-ondas, onde foram adicionados o carboidrato, o catalisador, a fase aquosa e a fase orgânica, representados pela xilose, o ácido parasulfônico cálix-areno, um solvente orgânico e a solução salina saturada. O tubo foi selado e levado para o reator de micro-ondas
da marca Sand Discovery, onde foi reagido. E depois disso, o sobrenadante, ou seja, a fase orgânica, foi separada e levada a um balão volumétrico de 5 ml, que foi aferido com acetato de etilo. Ao final, a amostra foi injetada em um aparelho de CGMS, ou seja, cromatografia gasosa acoplada a um espectrofotômetro de massa, tendo seus resultados comparados com uma curva de calibração feita anteriormente, sendo calculados os rendimentos de cada experimento. Partindo para os resultados e a discussão, nota-se que a pesquisa consistiu na otimização do processo de obtenção do furfural. Assim, o primeiro parâmetro testado foi a natureza do solvente extrator. Foram testados o acetato de butila, o mibic, tolueno, dioxano e o sec-butanol, além da reação sem a presença de solvente. Foi observado que o acetato de butila apresentou maior rendimento, tendo sido escolhido como solvente nas próximas etapas. Em seguida, a natureza da fase aquosa foi testada. Para isso foram utilizadas soluções salinas saturadas de cloreto de sódio, cloreto de lítio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio, além da reação sem sal, somente com água pura. Vimos que o melhor resultado aconteceu quando empregado o cloreto de sódio, sendo escolhido então dentre as outras opções. Uma vez conhecido o solvente, seu volume teve que ser variado. Cargas de 1 a 4 ml foram testadas e visto que os volumes de 3 a 4 ml apresentaram resultados similares, o volume de 3 ml foi escolhido para o segmento do trabalho. Após serem otimizadas então as composições do sistema bifásico, as condições de reação puderam ser alteradas. A princípio, o impacto da mudança da temperatura foi estudado. Para isso, temperaturas de 130 a 170 graus foram empregadas. Nota-se que até 160 graus os rendimentos foram crescentes, tendo um perceptível decréscimo a 170 graus. Por isso, a temperatura de 160 graus foi a escolhida neste caso. Em seguida, a influência do tempo de reação foi estudada. Tempos de 2,5 a 22,5 minutos, com o intervalo de 2,5 em 2,5 minutos, foram testados, sendo então o tempo de 10 minutos o tempo em que o rendimento foi maior. Para fechar então a otimização, cargas de 0 a 2 mol% de catalisador foram testadas. Assim, observou-se que a proporção do organocatalisador também faz diferença, sendo escolhida então a carga de 1 mol% de cálix areno. A título de comparação, outros catalisadores sulfonados foram postos à prova. Dentre eles o PTSA, que seria o ácido para-tolueno sulfônico, o HBSA, que seria o ácido 4-hidroxibenzeno sulfônico, o ácido sulfúrico e também o ácido para-sulfônico cálix 6 areno. Assim, foi observado que dentre os catalisadores sulfonados, o cálix 4 areno obteve os melhores resultados e fez sentido a utilização do mesmo. Por último, o reuso do organocatalisador foi testado. Para isso, assim que reagido, os tubos Pirex tiveram a fase orgânica separada, sendo uma nova carga de catalisador e carboidrato adicionados ao tubo. Dessa forma, a fase aquosa foi reutilizada, sendo que o tubo foi levado novamente ao reator de micro-ondas, completando mais um ciclo reacional. Foi observado que, mesmo após 7 ciclos, o rendimento, que no início era de 77%, decresceu apenas 7%, mostrando então quão reciclável é o sistema empregado, partindo de 77% de rendimento nas condições otimizadas a pouco mais de 70% após 7 ciclos. Portanto, conclui-se que os objetivos do trabalho foram alcançados, uma vez que os solventes utilizados são solventes verdes, a reação ocorreu em curto período de tempo, obtivemos uma alta eficiência na reação, e além do organocatalisador ter apresentado boa reciclabilidade. Para trabalhos futuros, o uso direto da biomassa e não só o uso da xilose isolada pode ser empregado para melhores resultados. Essas são as referências do trabalho em questão de figuras e bibliografia. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, o Grupo de Química Supramolecular Biomimética, além das
instituições de fomento CNPq e FAPEMIG. Muito obrigado.